Olá, meus amores, tudo bem? Como que vocês estão? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Nossa aula foi há 15 dias atrás, por causa do feriado nós não nos encontramos, mesmo que virtualmente. E antes de começar a aula mesmo, eu queria parabenizá-los pelo trabalho que vocês enviaram, pelas fotos dos objetos. Os alunos que não enviaram ainda, por favor, enviem. Eu estou recebendo assim o tempo todo, pode mandar por e-mail. E eu queria dizer para aqueles alunos que enviaram que eu gostei muito, são objetos que a gente percebe que vocês têm um carinho muito especial, são às vezes objetos de família, então eu fiquei bem emocionada com alguns objetos a mais, outros achei até engraçado, é bem legal, vocês estão de parabéns, continuem assim, tá? Quem não entregou as atividades, pode ir entregando no e-mail, a Pro vai olhando e vai anotando aqui as atividades que vocês entregam. Bom, para a gente começar a nossa aula hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou pedir que vocês abram exatamente na apostila, fiquem só prestando atenção em mim. Vamos lá? Muito bem, então. A nossa aula vai ser dividida em duas partes. Como sempre, na primeira parte a gente faz a correção juntos do formulário da semana anterior e depois a gente vai ver a atividade dessa semana. Então, já explico para vocês, tenham calma, vamos lá. O questionário de frequência tinha várias perguntinhas, né? E dentre essas perguntas, o que podemos encontrar em um antiquário? A resposta era objetos e artefatos ou artefatos raros. Cartazes e pintura a óleo, não necessariamente, pode até ser que tenha esse tipo de objeto, mas não é isso que caracteriza um antiquário. Obras de arte, nem sempre também. Então, quando você fala obras de arte, você generaliza, só vai ter obra de arte. Onde que só tem obra de arte? Provavelmente dentro de uma galeria de arte ou no museu. Então, não seria a resposta. E objetos recicláveis, também não faz sentido, certo? Vamos para a próxima questão. O estádio Ninho de Pássaro, construído pelo Ai Weiwei, ele está ligado a que tipo de arte? É uma pintura? Não. É um desenho? Provavelmente houve um processo de desenho para que a construção fosse feita, mas o estádio não é um desenho. É uma escultura? Olhando assim até parece, né? Uma escultura abstrata, porém não também. E como se trata de um estádio, é uma forma de arte visual que é a arte arquitetônica. Então a resposta era arquitetura. Outra questão. Ai Weiwei pode ser considerado. Aí tinha artista, ativista, cineasta, todas as opções, e adicionar uma opção, adicionar outro, não. A resposta era todas as opções, porque ele tem um histórico de artista, de ativista, que é a parte da arte do Ai Weiwei que mais me encanta, que mais me deixa emocionada, e o de cineasta, ele fez um filme, né, o Human Flow, que retrata as pessoas que saíram dos locais onde elas moravam, da Síria, para irem para a Europa. A gente viu isso nas aulas anteriores. Na aula anterior, claro. A obra de Ai Weiwei, muitas vezes, então, tem paisagens chinesas, pela aula que vocês assistiram, não. A obra dele muitas vezes mostra a vida de pessoas que sofrem com a violência de guerras e ditaduras. Às vezes sofrem com ditaduras, sofrem com guerras, mas não necessariamente uma violência específica. Então não se encaixa nas três alternativas. A obra dele possui restos de materiais recolhidos aleatoriamente, muitas vezes ele faz isso. Ele reaproveita os materiais para simbolizar, para passar a mensagem realmente da obra dele, ok? Vamos lá. E a última era, amor, muitas vezes representa o amor das pessoas pelos países que nasceram. Não necessariamente, certo? Então, a resposta era essa, do uso de materiais, certo? Vamos lá, então.
A aula de hoje vai ser uma revisão. Essa revisão ela vai servir para que vocês realizem uma avaliação. Essa avaliação ela é no formato dos formulários, só que aqueles formulários que vocês fizeram antes, eles eram questionários de presença com múltipla escolha. O formulário que vai ter na descrição depois lá na sala virtual é um formulário no estilo de prova, que vocês terão que digitar a resposta, certo? É essa a diferença. E aí eu vou avaliar, vocês vão ter uma semana para fazer, não fiquem preocupados, não é difícil. Vai poder consultar a apostila, vai poder consultar as aulas anteriores, pode reassistir os vídeos, fiquem à vontade quanto a isso, e vocês vão ter todas as ferramentas necessárias para a realização da avaliação, certo? Uma avaliação curtinha também, nada para que vocês se preocupem, ok? Vamos lá, então. Revisão. O que é valor? Nós vimos que valor é tudo aquilo que se reconhece como qualidade. Então, cada objeto, cada obra de arte, ele vai ter uma característica que vai proporcionar a este objeto um ou mais valores. Tem objetos que se encaixam em diversos valores, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, né? Na aula de valor. Tiveram 2 aulas de valor, certo? Vamos lá. Nós vimos aqui uma lista de valores, então, raridade, afetivo, ritual, culto, fé, exposição, artístico, valor material, valor técnico, valor histórico, de época, global, regional, político, social, cultural, comercial e utilitário. Tem a explicação de cada um desses na aula de valores, uma antes da aula de valores históricos e de valores de época. Certo? Vamos lá. Na aula de valor histórico, a gente comentou a respeito de objetos que testemunharam, que fizeram parte de um momento histórico da nossa civilização. Esses objetos, esses elementos que caracterizam o valor histórico, eles necessariamente, ou seja, sempre participaram da história. Então, por exemplo, a apostila ela sugere para vocês um tijolo que tenha sido um tijolo que pertenceu à cidade de Constantinopla. Então, ele vai ter um valor histórico porque ele é original da época e vai ter também um valor de raridade, né? Lembra disso? Então, o valor histórico, ele, além de ser fiel, ele participa do momento histórico e faz parte de um patrimônio cultural, certo? Geralmente, o valor histórico faz com que as artes elas sejam tombadas. Uma vez me perguntaram, mas professora, tombar vai derrubar, vai desaparecer com tudo. O tombamento de qualquer forma de arte, geralmente de projetos arquitetônicos, de locais, né? Ele é feito por um órgão que faz com que aquele local ele não possa ser alterado, destruído, pintado de outra cor. Ele deve ser preservado como patrimônio histórico da humanidade, certo? Quem faz isso é o IPHAN aqui no Brasil. Bom, continuando. Valor de época. Vamos ler ali, ó. O valor de época indica as características de uma época, que não necessariamente é fiel às condições originais. Algo que tem um valor de época, ele pode até ser alguma coisa de uma época original de, sei lá, 30, 40 anos atrás, porém não necessariamente ele vai ser histórico. Existiu, por exemplo, um movimento de arte para decoração chamado Art Deco. Isso por volta de uns 100 anos atrás. Esses objetos de arte deco voltaram à moda. Se a gente procurar, a gente acha bastante objetos imitando este período. Então, ele vai ser um objeto de época, porque segue as linhas, as formas, as características, muitas vezes as cores da época em que ele foi pensado, que ele foi inventado. Porém, esses objetos geralmente decorativos retrô, né? Eles são objetos de época. Fácil assim? Então vamos lá. E a gente tem o local que abriga esses objetos
variados, de diversas épocas, e ele valoriza esses objetos e guarda a característica deles. Então, vamos ler ali o que é um antiquário. É como se chama quem estuda, coleciona ou vende objetos ou artefatos que possibilitam reavaliar o passado. Isso acontece por meio da valoração, não é valorização, é valoração mesmo, tá certinho, não só de itens raros, como também dos que são abandonados por serem considerados pouco significativos, feios, perante algum gosto dominante. Eu me lembrei agora de uma época em que as pessoas faziam coleções de pinguim em cima de geladeira. E foi uma moda que muita gente fez durante um período e depois aquilo virou ridículo. Quem tinha aquilo, pinguim na geladeira, era chamado de kit. Kit é alguma coisa que é brega, né? Mas hoje em dia, muitas pessoas têm coleções de pinguins de geladeira que vão representar um momento passado, acabou se tornando um objeto de época, certo? Continuando. Valor artístico é o valor que mais nos interessa para a arte. A professora de arte, ela estuda e tenta passar para vocês a importância desses valores. E o valor artístico, ele tem vários elementos que formam este valor. Pode ser um valor de uso de uma técnica diferenciada, pode ser uma raridade, porque aquele quadro que foi pintado por aquele artista tem, além do valor artístico, aquele artista ele não pode mais fazer esse tipo de obra de arte, então aquilo se tornou raro e importante, porque testemunhou um momento da história da arte. E aqui a gente tem o Ai Weiwei, que é um artista muito completo, se a gente for pensar nas características de arte contemporânea. O que é ser completo? Ele transita, ele anda na arte dele por tudo que acontece. A arte não é apenas um objeto para ele, né? Não é apenas uma escultura. A arte é um conjunto de coisas que mistura o local onde ele vive, a sociedade e as tradições, a importância das tradições do lugar onde ele está retratando. Então, quando ele volta para a China, vivendo uma ditadura, não permitia que os artistas tivessem essa liberdade de criação. Então, ele começa a questionar e mudar esses limites. E ele teve o ateliê dele destruído, ele precisou ir embora, depois de preso, ele acabou indo embora da China. Quando ele já não estava morando na China, ele descobriu que o ateliê dele estava sendo destruído. Então, assim, são várias coisas que foram formando o Ai Weiwei como artista, fazendo com que ele hoje seja um artista ativista, ou seja, a arte dele é ativa no sentido de mostrar uma realidade e de tentar ajudar essas pessoas, certo? Aqui a gente tem um exemplo disso. Se vocês lembrarem na aula que eu falei do Ai Weiwei, ele recobriu todas as colunas deste prédio lá na Alemanha e ele recobriu com colete salva-vidas que ele foi recolhendo ao longo do tempo de pessoas que vieram para se proteger da guerra na Síria. Eles faziam uma parada na ilha de Lesbos, da Grécia, e depois alguns chegavam vivos, outros não, e eles trazem, esse colete salva-vidas é porque eles vinham de barco, então ele foi recolhendo, 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 até que ele recobriu todas as colunas com esse tipo de colete. Lembrando que essa é uma característica da arte ativista, é mostrar para as pessoas a realidade de outras que elas não teriam a mínima ideia do que estaria acontecendo, talvez se não fosse um artista como ele e a imprensa também, que ela mostra certas realidades, às vezes até incômodas, né? A gente está vendo bastante coisas, muitas coisas a respeito disso agora nessa época de Covid. Aqui nós temos um exemplo de arte minimalista, que é a obra do Carl Andre. Ele é minimalista, ou seja, quanto menos elementos presentes na obra, mais significado terá.
E ali ele pegou vários tijolos. Esses tijolos têm uma representação de civilização, de pessoas que vivem juntas. Então ele faz desculpa, enrolou. Ele faz essa relação com a vida em sociedade e essa união dos elementos que formam a sociedade. Então, ele utiliza poucos elementos, tanto na forma quanto na cor, para expressar as suas ideias, ok? Aí eu já comentei, né? E agora vocês já vão partir para a avaliação de vocês. Então, o que vocês vão precisar fazer para fazerem uma boa avaliação? Vão ter que ler muito bem as perguntas e respostas. Leiam para entender o que está sendo perguntado. Quando você precisar responder com as palavras de vocês, quando você precisar usar as suas palavras para responder, leia o que você respondeu, faça com seriedade. Se você precisar pesquisar fora, não é para recortar e colar, a professora percebe esse tipo de coisa, então não façam. Eu prefiro que vocês resumam, às vezes, uma resposta ou da apostila, ou até da cabeça de vocês, não me importa, mas que seja feito por vocês, certo? Vocês vão ter uma semana para fazer isso, então de hoje até a próxima segunda-feira para poder entregar. E o link para essa avaliação é igual aquele do formulários e vai estar lá na sala virtual, certo? Meus amores, façam uma avaliação bem caprichada, enviem os trabalhos que ainda não enviaram, ainda faltam alguns alunos para mandar para mim, para que eu possa fechar um conjunto de notas que seja bom para todo mundo, tá joia? Fico esperando. Um grande beijo, até a próxima semana.